Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, hoje e sempre. Sejam bem-vindos ao nosso canal, Transformação pela Palavra, um espaço para compartilharmos a Palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o propósito que Deus tem para a sua vida. Você já se perguntou qual é a sua missão neste mundo? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Se você quer descobrir, continue assistindo este vídeo. Primeiramente, precisamos entender que Deus é o nosso Criador e que Ele tem um propósito para cada um de nós. A Bíblia nos diz que, antes de formá-lo no ventre materno, eu o escolhi, e antes que você nascesse, eu o separei e o designei para a missão de profeta para as nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ou seja, Deus já tinha um propósito para Jeremias antes mesmo de ele nascer. Além disso, a Bíblia nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. João capítulo 1, versículo 3. Ou seja, Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele tem um plano e um propósito para cada uma delas. Mas como descobrir qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida? A resposta é simples: buscar a Deus em oração e leitura da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e nela podemos encontrar orientação e direção para a nossa vida. Como a Bíblia nos diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Além disso, é importante lembrar que Deus nos deu habilidades e talentos únicos, que podemos usar para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. A Bíblia nos diz que cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas várias formas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ou seja, Deus nos deu dons e talentos para servirmos aos outros e para a sua glória. E depois de descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, o que fazer? É importante agir e colocar em prática o propósito que Deus revelou. A Bíblia nos diz que, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago capítulo 2, versículo 17. Ou seja, a fé deve ser acompanhada de ações concretas. Uma maneira de colocar em prática o propósito que Deus nos revelou é buscar mentores e aprender novas habilidades. A Bíblia nos diz que ouça o conselho e aceite a disciplina, e acabará sendo sábio. Provérbios capítulo 19, versículo 20. Além disso, é importante nos envolvermos em projetos que estejam alinhados com o propósito que Deus revelou para a nossa vida. Em resumo, Deus tem um propósito para cada um de nós, e a Bíblia é a fonte de orientação para descobrir qual é esse propósito. Devemos buscar a Deus em oração e leitura da Bíblia, identificar nossos dons e talentos únicos, e colocar em prática o propósito que Deus nos revelou. Lembre-se de que descobrir o propósito que Deus tem para a sua vida não significa que tudo será fácil e sem desafios. Pelo contrário, muitas vezes enfrentaremos dificuldades e adversidades no caminho, mas Deus nos dará a força e a graça necessárias para superá-las. Descobrir o propósito que Deus tem para a sua vida é uma das maiores questões existenciais que uma pessoa pode ter. Muitas vezes, as pessoas se sentem perdidas, sem direção, sem saber o que fazer da vida. No entanto, a verdade é que Deus tem um plano específico e único para cada um de nós. Descobrir esse plano pode ser uma jornada de autoconhecimento, mas é uma jornada que vale a pena fazer. É importante lembrar que a busca pelo propósito não deve ser um fardo ou uma fonte de ansiedade. Na verdade, é uma jornada de descoberta e crescimento pessoal. Deus nos ama incondicionalmente e quer que sejamos felizes e realizados em nossas vidas. Por isso, Ele nos guiará ao longo do caminho, e nos dará a força e a sabedoria necessárias para enfrentar os desafios que surgirem. Além disso, é importante ter em mente que a descoberta do propósito pode mudar ao longo do tempo. Às vezes, Deus pode nos chamar para um propósito específico em um determinado momento de nossas vidas, e depois nos direcionar para outra coisa. Isso não significa que o propósito anterior era menos importante ou que não cumpriu seu propósito. A mudança pode ser parte do processo de crescimento e amadurecimento. É importante lembrar que o propósito de Deus para a sua vida não é algo que você precise perseguir sozinho. Deus colocará pessoas em sua vida que o ajudarão a cumprir o propósito que Ele tem para você. Essas pessoas podem ser mentores, amigos, família ou mesmo estranhos que Deus coloque em seu caminho. Portanto, esteja aberto e disposto a receber ajuda e orientação quando ela vier. Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano é bom, perfeito e agradável. Confie em Deus e siga o caminho que Ele tem para você.
Ele o guiará ao longo do caminho, e você encontrará a felicidade e a realização que está procurando. E, por fim, lembre-se de que o propósito que Deus tem para a sua vida é único e pessoal, e pode ser diferente do propósito que Ele tem para outra pessoa. Por isso, não se compare com outras pessoas e não se preocupe em seguir os padrões do mundo. Busque a Deus, confie nele e siga o caminho que Ele tem para você. Vamos encerrar este vídeo com uma oração. Querido Deus, agradecemos pela sua presença em nossas vidas e pela orientação que nos dá para descobrir o propósito que tens para cada um de nós. Ajude-nos a buscar a Ti em oração e leitura da Bíblia, e a identificar nossos dons e talentos únicos. Capacite-nos a seguir o caminho que tens para nós, mesmo quando enfrentamos dificuldades e adversidades. Pedimos que nos dê a força e a graça necessárias para superar esses desafios, e que possamos cumprir o propósito que tens para nós. Em nome de Jesus, amém. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês, e que possa ajudá-los a descobrir o propósito que Deus tem para as suas vidas. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima!